a direita recebeu, como diz aqui, um estímulo muito grande da política eurasiana. E daí aparece um sujeito, né, que se acha um intelectual, e ele escreve, não, esse Olavo, ele não sabe nada do que é eurasianismo. Ele acha que eurasianismo é comunismo, e o eurasianismo surgiu na Rússia no começo do século, né, e era ligado apenas ao nacionalismo russo, ao patriotismo russo. Ele não sabe nada disso aí, né. Eu digo, de fato, o eurasianismo apareceu, e sobretudo com esse nome, apareceu ali, tá certo? E o eurasianismo que eu estou discutindo já não é este, é uma versão muito trabalhada, muito posterior, que surge, vamos dizer, após o chamado nacional-bolchevismo. A primeira etapa da transformação foi o nacional-bolchevismo, criado pelo Alexandre Dugin em parceria com Eduardo Limonov. E a ideia do nacional-bolchevismo era juntar tudo o que pode ser anti-ocidental e anti-americano, tudo, de todas as fontes ideológicas. Então eles fundem marxismo com nazismo, com fascismo, com tradicionalismo do Guénon e do Évola, e fazem lá um amálgama. Eles não poderiam ter feito isso no começo do século, porque isso aí só se disseminou a partir dos anos 40. Então, quer dizer, a palavra eurasianismo é a mesma, tá certo? Mas o fenômeno nacionalista russo do começo do século é uma coisa, e o eurasianismo do Dugin é outra. E outra coisa, é claro que eu nunca disse que o eurasianismo é comunismo, tá certo? Porque eu já comecei até o título que eu botei, que era o bolchevismo de direita e o conservadorismo de esquerda, e o tradicionalismo de esquerda. Isso é assim que eu... Então é claro que é um fenômeno totalmente diferente do comunismo, eu disse isso várias vezes, mas é claro que o sujeito que diz isso, que pretende ser um intelectual, ele não leu sequer o meu debate com o Dugin, ele não sabe, é tudo orelhada. Este é um fenômeno extraordinário. Eu vejo que eu passei a minha vida, tem pessoas que olham assim superficialmente a minha vida e dizem, ele aderiu a isso, depois ele aderiu àquilo, depois ele aderiu àquilo, aquilo outro. Claro, em primeiro lugar, pessoas que na juventude aderem a uma crença qualquer, política ou religiosa, que elas mal conhecem e passam o resto da vida repetindo aquilo, não podem entender o que é o trajeto intelectual, o trajeto do intelectual, que está realmente buscando a verdade. Eles não podem entender isso aí. Falam, olha, eu nunca aderi a coisa nenhuma. No máximo que eu concedi a todas as organizações e facções que eu frequentei foi uma suspension of disbelief, a suspensão da descrença. Então eu coloco entre parênteses quaisquer objeções e digo, bom, eu vou aceitar isso aí como se fosse verdade. E vou, com toda a sinceridade, me abrir a esta influência. Me abrir não quer dizer que eu vou me transformar nela. Quer dizer, eu estou agindo um pouco ao contrário do negócio do quando o coelho come alface, é alface que vira coelho, não é o coelho que vira alface. Eu sou a alface que virou coelho. Quer dizer, eu me deixo envolver por essas coisas sem deixar que ela me assimile. Eu a assimilo sem que ela me assimile. E quando eu vejo que aquilo chegou ao limite do que poderia dar, ou seja, aquele ponto em que os princípios fundamentais do negócio se revelam autocontraditórios, então considero aquilo superado e busco um quadro de referências mais amplo. Foi isso que eu fiz a minha vida inteira, e este é o único modo de aprender. Você vai ver que dos estudiosos, por exemplo, da religião comparada, todos eles passaram por várias. Não quer dizer que, eu me converti ao budismo, agora me converti ao protestantismo, agora me converti ao não sei o quê. Isso é uma palhaçada. Isso, pessoa, quer dizer, essa coisa de conversão é uma coisa de gente de muito baixo nível, meu Deus do céu. Para quem está empenhado seriamente na coisa, não existe isso aí. Existe o plano da experiência espiritual, onde você, admitindo que uma outra tradição qualquer pode ter alguma riqueza lá, você se abre àquilo e vivencia com toda sinceridade, sem permitir que aquilo te engula. É uma coisa muito simples. Se eu não tivesse feito isso, eu não poderia ter passado por toda essa série de, digamos assim, metamorfoses, tá certo? Que só culminam, eu só considero isso um período encerrado, a partir dos, na verdade, 43, 45 anos, por aí. Eu falo, não, acabou, já aprendi o que tinha que aprender, então agora eu vou dizer o que eu mesmo penso. Começar a explicar na medida do possível, tirar as consequências de toda essa série de experiências e tentar fechar um esquema mais ou menos coerente, sem a tentativa de criar um sistema filosófico fechado, mas algumas conclusões gerais, que é exatamente o que eu tenho feito, e foi a partir daí, só a partir daí, que eu comecei a falar para um público maior. Antes era só
público pequeno. Por quê? Justamente porque eu não tinha aderido profundamente a nenhuma dessas duas coisas e não poderia ser porta-voz dela. Não é isso? Então, mesmo pessoas que têm uma certa boa vontade com relação a mim, mesmo elas não entendem esse ponto. Por quê? Simplesmente não têm essa experiência. Não é isso? Então, se você no Brasil, o normal é realmente o sujeito aderir a algo na juventude e permanecer dentro daquilo, por falta de imaginação, por falta de capacidade, etc, etc. Então, para ele é normal. Então, pessoas que falam, não, esse sujeito ele vem mudando de religião. Então, eu falo, nunca mudei de religião, meu Deus do céu. A ideia, por exemplo, de que Nosso Senhor Jesus Cristo é Deus encarnado, é o Logos encarnado, essa ideia nunca me saiu da cabeça, eu sempre acreditei nela. Acreditei, até eu digo, eu acredito nisso materialmente, que é uma coisa que as pessoas não fazem, elas acreditam nisso espiritualmente. Tá certo? Então, por exemplo, o Senhor Jesus Cristo, como um ente espiritual, falaram, não, Jesus Cristo está vivo materialmente. Né? Materialmente, no corpo, sangue, meu Deus do céu. Né? Onde ele está falando, não sei, mas ele está por aí. Né? Tanto que de vez em quando aparece para um, para outro. Né? Aparece, fala, age. Né? Então, aliás, esse é um outro tópico muito interessante, porque pessoas de mentalidade platônica às vezes se revoltam contra Aristóteles, porque diz que o Aristóteles materializou tudo. Tá certo? Mas, você vê, no mundo. Estou colocando entre parênteses uma ideia que eu vou explicar mais tarde. Só uma breve interrupção. Platão percebeu, com razão, temos aqui por trás do mundo da geração e da corrupção, que é o mundo natural, o mundo do espaço-tempo, existia um outro mundo de realidades mais permanentes. E ele chamou essas realidades de formas ou de ideias, tendo a ideia, vamos dizer, concebendo-as como coisas fixas e imutáveis. Tá certo? E Aristóteles percebeu uma coisa absolutamente fundamental. Por isso, na verdade, eu considero Aristóteles até superior a Platão nesse aspecto. Ele percebeu que formas imutáveis não poderiam gerar nada. Sobretudo, não poderiam gerar um mundo mutável. Eles, bom, de fato existem essas formas, tal, mas elas não poderiam. Só o que pode gerar algo é o que tem vida. E a vida, em primeiro lugar, é movimento. Em segundo lugar, é ação. Quer dizer, a ação já subentende, vamos dizer, um movimento mais profundo. Não é isso? Uma ação é algo que se prolonga no tempo, tá certo? E da qual o movimento é uma expressão mais ou menos externa. Então ele diz, as formas não podem ser meras ideias ou esquemas geométricos, como viu Platão, elas têm que ser almas viventes, almas, espíritos viventes. Eu digo, isso é o óbvio do óbvio do óbvio. Eu digo, isso aí transcende Platão infinitamente. Agora, os platônicos odeiam isso aí. Se você vê, por exemplo, o falecido Mário Vieira de Mello, é um platônico, ou o Mário Ferreira dos Santos também, são platônicos, né? E eles acham, não, Aristóteles estragou tudo. Né? No mundo protestante tem o Hermann Doywerd, ele diz, Aristóteles e os escolásticos estragaram tudo, baixaram o nível do negócio e tal. Digo, pensa bem, quando veio a revelação cristã, ela veio sob forma do quê? Ela veio sob forma de ideias, sob forma de palavras, sob forma de entidades geométricas. Não, veio como uma pessoa viva de carne e osso, meu Deus do céu. Então, isso aí para mim já diz tudo. Eu digo, você tem o texto revelado. Então, bom, o texto revelado, ele anuncia ou relata o que aconteceu. Eu não posso fazer mais nada. Agora, uma coisa é o verbo escrito, outra coisa é o verbo encarnado, que é a pessoa do Nosso Senhor Jesus Cristo. E Nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz o quê? Eu sou a verdade. Eu, quer dizer, pessoa de carne e osso. Não, ele não disse isto é a verdade. Estas afirmações são a verdade. Então, até hoje, eu não acredito de jeito nenhum que seja possível dizer a verdade, ou seja, você com um texto ou com uma afirmação, você abranger a verdade. Isso não é possível.
Nós só entendemos o que as pessoas dizem, entendemos textos, entendemos conversas, etc., porque estamos num mundo real, de espaço, tempo e de eternidade. Nós entendemos este mundo. E a linguagem nos faz refletir sobre ele. Quer dizer, quando você fala para as pessoas, você está lembrando para elas alguma coisa que elas já sabem, ou que elas podem recuperar de alguma maneira. Então, a linguagem apenas costura um pedacinho com o outro. Ela não é uma rede que abrange o mundo e vai contê-lo. Isso é impossível. Ela não precisa ser isto, tá certo? Portanto, nós podemos dizer, a verdade nunca está na linguagem, ela está na realidade a que a linguagem se refere. Se você não conhece esta realidade, não adianta você falar dizer... Isso é uma experiência comum da humanidade. As pessoas que não conhecem o de que você está falando e que recebem apenas as palavras que você está dizendo, elas vão ter que dar algum jeito de ter acesso àquela realidade. Se você fala de elefante, para quem nunca viu, não sabe o que é um elefante, não quer dizer nada. Então você vai ter que ou mostrar uma fotografia de elefante, ou mostrar um elefante, alguma coisa na realidade. Tá certo? E se você não sabe a palavra, ainda assim você pode se comunicar diretamente através da realidade. Se você chega num país estrangeiro, você quer comprar salsicha, você não sabe como fala salsicha naquela língua, você mostra quanto custa isto. Ou seja, a realidade é o suporte, a realidade é o mediador de toda a linguagem. Não é a linguagem que é o mediador, meu Deus do céu. Você quer dizer, toda a tradição linguística moderna é um monte de aberrações. Na hora que concebe, por exemplo, que a língua é um sistema, eu digo, nenhuma língua é um sistema, meu Deus do céu. Ela está o tempo todo sendo alterada, mudando. Você vê, as mudanças da língua no Brasil são uma coisa assombrosa. Então, ela é um sistema do ponto de vista do linguista, que não pode apreendê-la, vamos dizer, na dinâmica das suas transformações. Só pode apreendê-la como sistema. Assim como se eu sou um pintor, eu só vou poder pintar um sujeito parado, né? O que não quer dizer que ele esteja parado. Então você pega um retrato, bom, esse retrato é a cara do fulano. Eu digo, é a cara do fulano se ele estivesse parado. Não é assim? Eu aprendi desenho, estudei na Escola Pan-Americana de Artes, botavam lá a mulher pelada na frente, a mulher ficava parada lá 3 horas e não era lá. Coitadinha, né? Ela não era assim, ela ficou parada para nós, né? Então, a língua se torna um sistema do ponto de vista do linguista que quer descrevê-la cientificamente, tendo que dar, vamos dizer, sempre um desconto que chama sincronia e diacronia. Bom, a diacronia você não apreende, ela está acontecendo agora mesmo. Quer dizer, a sucessão dos estados da língua você não pode apreender. Então, toda língua é incompleta, nenhuma língua chega a ser um sistema, embora tenda e procure perseverar na sua forma como se fosse um sistema. Então as pessoas deformam a língua, daí vem o gramático, conserta, bota de novo na forma. Digo, bom, então a língua como sistema existe para os linguistas e para os gramáticos. Na nossa língua, bom, nós inventamos palavras, toda criança inventa palavras. Tem um vocabulário próprio, deforma completamente a língua para adequar às suas possibilidades. Então, a atenção obsessiva que se deu à linguagem no século XX foi uma das maiores deformidades mentais de todo o mundo. Porque se você fala da linguagem, você abole a presença do real e não entende que a linguagem é uma coisa que está acontecendo dentro do real. Então você vai esperar demais da linguagem e ela não vai te atender. Então você vai chegar naquele ponto do... Eu citei outro dia num post, Fritz Maltner, que foi o antecessor do Wittgenstein, do próprio Wittgenstein, tá certo? Que confessa, vamos dizer, a impotência da linguagem, mas ele confessa a impotência da linguagem porque ele tinha participado do projeto, vamos dizer, da linguagem científica abrangente, junto com Bertrand Russell, e falhou. Não é isso? Ele viu que não é possível isso, quer dizer, uma correspondência total entre linguagem e realidade é impossível. Falou, mas é claro que é, porque se fosse possível, a linguagem comeria a realidade. Tá certo? E vamos dizer, o fracasso da linguagem nesse sentido não é um fracasso, é a simples natureza dela. Ela é um elemento da realidade. Assim como, por exemplo, se você vai na missa, a liturgia da palavra é uma parte da missa. A culminação da missa é a Eucaristia, que não é falada, é comida e bebida, meu Deus do céu.
Então, o que Cristo falou? O que ele disse? Né? Fazer isto em memória de mim. O que é isso? Ele partiu o pão, deu o vinho. É uma coisa, é um ato físico, meu Deus do céu. Ele não disse, repitam estas palavras em memória de mim. Ele disse, façam isto. Façam. Então, quer dizer que a liturgia da palavra só faz sentido em função da transformação efetiva do fiel em Cristo, através da transformação efetiva da hóstia e do vinho em Cristo. Então é um processo físico, real, que se dá no espaço-tempo, meu Deus do céu. E esta foi, vamos dizer, a grande descoberta de Aristóteles, que eu acho que ele não recebeu a devida honra por isso até hoje. Porque Platão tem aqueles arrebatamentos poéticos, aquela coisa mítica e tal, o pessoal fica muito impressionado e acha que depois veio Aristóteles e tornou tudo o treco prosaico. E o prosaico, uma pinóia, o homem estava ali entendendo já antecipadamente o mistério do Logos encarnado. Que Platão, vamos dizer, só tinha entrevisto sob forma, vamos dizer, metafórica. Né? Bom, então voltando aqui ao negócio, eu ia falar dos meninos da Paraíba, estou aqui termino com Aristóteles e Platão. Né? E outra coisa, você veja, a primeira vez que tentaram exibir esse subfilme, de onde que eles tinham a ideia que é um subfilme? Foi muito tão ruim assim. É isso. Tudo quanto é intelectual de primeiro plano, acho o filme uma maravilha. Daí vem um carinha lá da Vila Inhocunhé e diz, é um subfilme. Quer dizer, essa afetação de superioridade é uma coisa assim tão obviamente o sintoma de complexo de inferioridade, a compensação chinfrim de complexo de inferioridade, que dá até pena, pô. Quer dizer, esse canela do interior da Paraíba, né? Todo ferrado, semi-analfabeto, jogando tudo de cima. É uma coisa impressionante. Foi uma universidade na Universidade Federal de Pernambuco. Naquela ocasião, o Comitê de Luta contra o Golpe na UFPE organizou um evento denominado Cine Debate, abaixo a ditadura militar, de modo a mobilizar todos os estudantes que quiserem lutar contra a ditadura militar. Eu digo, mas como você pode lutar com uma ditadura que acabou mais de 40 anos atrás? O que é isto? Né? Eles estão lutando contra o risco futuro de uma ditadura militar ou contra a velha ditadura militar? Né? O risco futuro, né? Não me parece iminente, porque todos os militares falam contra isso. Você não vê o menor sinal de mobilização militar para uma coisa. A única pessoa que está só quem está se mobilizando militarmente é o MST. Então, quer dizer, de novo você está confundindo um símbolo histórico do passado com uma situação do presente e do futuro imediato. Então, quer dizer, a inversão do tempo aí se transformou em inversão material. Não é uma inversão ideal, ideológica, como a das relações do futuro hipotético e a interpretação do passado, como tem em todos os revolucionários. Não. Esta inversão, que é de tipo quase metafísico, se transformou numa inversão física do tempo. E é claro que isso aqui se reflete o estado de coisas na cabeça da esquerda nacional, reflete, de certo modo, a sociedade inteira, e não há motivo para que pessoas que participam de outras ideologias ou correntes escapem disso. Ao contrário, eu vejo isso, sobretudo, vamos dizer, nos meus chamados, nos meus detratores de extrema-direita, como Janeiro Cristaldo, os veadascos, como eu chamo, o Caio Rossi e outros desse, o Júlio Sonzero e outros. Todos eles participam disso. Quer dizer, eles dizem coisas que estão tão fora da realidade e na qual eles parecem acreditar mesmo, que, quando imediatamente desmentido pelos fatos, isso não os desencoraja de maneira alguma, parece que os estimula. Você veja, em 2014, o pessoal dos Viadascos disse que eu tinha roubado dinheiro da livraria Zipac, onde era eu 2 sócios, eu e o Luiz Pellegrini. Portanto, eu roubei dinheiro do meu sócio. Não é isso?
Bom, eu tive que perguntar ao próprio Luiz Pellegrini: Pellegrini, eu roubei você? Ele disse: não estou sabendo de nada. Quer dizer, a própria vítima vai e desmente. Depois tem o negócio de que eu ameacei meus filhos a mão armada. Aí aparece meus filhos e fala: não me ameaçou nem com chinelo. Então, não existe desmoralização maior do que essa. Mas isso aí encoraja os caras. Isso quer dizer que a ruptura com a realidade se transformou numa espécie de compromisso sagrado. Eles vão ter que continuar chutando o ar, chutando. Né? E o fato de que toda esta contrapropaganda esteja aumentando o número dos meus seguidores no Facebook, tá certo? Aumentando de uma maneira assim, era na base de 200 por dia, isso também não os desencoraja. Porque se você perguntar assim, qual é o objetivo? O objetivo estratégico não tem nenhum. Né? É simples expressão do ódio? Eu digo, não, sempre o cara que tem ódio de alguém, ele quer fazer algo com o outro. De onde é que eles estão querendo chegar? E diminuir a minha popularidade? Não, ao contrário, porque eu não sou deputado, não sou senador, não sou governador. Se eu fosse candidato a cargo eletivo, eu estaria liquidado. Acabou com a minha reputação, descobre que o cara tem uma amante e acabou a vida dele, que nem quiseram fazer com, sei lá, Marco Feliciano, aquela menina Lelé da Cuca. Né? Ele deu um amasso nela, pronto, acabou a carreira do cara. Né? Na verdade, era tudo falso e ele se saiu bonito. Mas muitos caras aqui, teve o famoso governador da onde? Da Louisiana? Governador de Nova York. Né? Pegaram o cara com uma prostituta no hotel uma vez, pronto, acabou a carreira dele. Eu sou um escritor, meu Deus do céu, se eu for pego com 500 prostitutas em 500 hotéis, não vai fazer a menor diferença.